4 amigos se juntam para fazer uma viagem da loucuragem e tudo que tinha que dar errado acaba dando. E esse é o filme In-Betweeners 2 de 2014. Eu sou a F, o empoderado de fracassos. Então vem comigo e vamos recapitular. Tudo começa com 3 jovens usando suas capas de grandes bruxos, e eles chegam até uma residência onde vários jovens estavam curtindo, mas eles não podem entrar pois era uma festa fantasia, mas não daquele jeito, e todos começam a zoar os 3, e os 3 lerdões ficam do lado de fora, sem saber o que fazer. E me pergunto se realmente existem pessoas assim. E como não poderiam ir pra festa, poderiam aproveitar um bar que ficava aberto até tarde. E Neil recebe o e-mail do seu amigo Jay que estava na Austrália, e ele começa a contar como o local era bom e tinha de tudo para aproveitar. Ele diz que o local era tão bom que ele fez muito dinheiro e estava morando em uma grande mansão com vários modelos que querem dar uma brincada com ele a todo tempo, e agora ele consegue durar uma pimbada com cada uma. E os 3 ficam impressionados com tudo isso, mas sabiam que tinha algo de errado. E um cachorro aparece e começa a cheirar o Simon, que estava vestido de Hermione. E Neil começa a planejar a viagem para a Austrália, mas o segurança aparece e os expulsa, pois Simon não estava usando calcinha e o brinquedo dele estava para fora. Will diz que não poderia ir pois tinha uma namorada, mas ela era muito surtada e ficava de olho em tudo que ele fazia, e caso ele não concordasse, ela rasgava as roupas dele. E imagina o que mais ela poderia fazer. E quando eles vão pro quarto do Neil, que morava na faculdade, o pessoal colou seus móveis no teto porque ele sempre é zoado. Então essa oportunidade de passar as férias em um lugar com muita loucuragem. Na saída, a mãe do Neil entrega um apito anti-estrunfo, caso ele deixe o sabonete escorregar. Aí todo mundo ganha, parceiro. Já vou começar. E os 2 ficam olhando pra mãe dele, que estava com tudo em cima, e agora eles poderiam viver um sonho, mas chegando no local começam a estranhar a cidade, pois parecia mais legal nas fotos. E dali eles partem pra balada que Jay trabalhava, pois ele disse que era o DJ principal. E como eles são lerdos, eles levam as bagagens no meio da balada, e geral acha estranho. Quando chegam no banheiro, Jay estava trabalhando como assistente de banheiro, e ele é o cara que coloca sabão e seca a mão das pessoas. E ele tenta dizer que era o dono do lugar e gostava de trabalhar em todas as áreas para mostrar humildade, mas apenas Neil estava acreditando. E saindo do banheiro, Neil se encontra com Kate, uma jovem que ele gostava no colegial, e ela começa a dizer que ele sempre foi muito engraçado, e ele não sabe o que falar, e ela diz que estava indo para Byron, onde rolava as melhores festas, e antes de ir, ela dá um selinho nele, e sabemos que o homem cai no próprio golpe, e ele volta pra mesa e tenta convencer os amigos a irem para aquela cidade. Jay diz que estava feliz ali, e o pessoal diz que a ex dele estava no país, mas ele quer pagar de durão, e diz que já esqueceu isso e queria viver o que a vida tinha para oferecer, que no caso dele é muita humilhação. E a chefe dele aparece e o manda voltar pro banheiro, mas ele pede demissão. E aqui vemos onde tudo consegue piorar, pois eles vão para a casa dele e na verdade ele morava com o tio e dormia em uma barraca no quintal, e o tio é um velho bêbado que só pensa besteira. Agora não tem muito o que fazer, então Will precisaria terminar com a namorada surtada para poder curtir as férias, e começa a pensar se seria uma boa, e o velho diz que ela era muito bonita e ele nunca encontraria alguém melhor que ela. E quando ele faz a chamada pelo Skype, ele diz que tinha algo sério para falar, e ela já começa a gritar com ele, e o velho desgraçado a pede em casamento, e como a conexão estava ruim, ela acha que foi ele. E o que era pra ser um término continua sendo um término. O problema é que é da vida dele, e ele fica com medo de falar que foi engano, e ela desliga pra contar pras amigas. Tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Ele volta mais triste ainda para a barraca, e agora todos aceitam ir para Byron. E no dia seguinte, eles vão para a estação de ônibus, e Neil tenta se juntar aos mochileiros populares, mas eles acham que eles são estranhos, pois eles não conseguem entender nenhuma gíria. E Kate pede para sentar junto dele no ônibus, mas Neil diz que veio de carro e só estava ali para trocar uma ideia. E Jay havia comprado um carro diferenciado do seu tio, mas como eles não sabiam o caminho, começam a seguir o ônibus.
Durante a viagem, Simon diz que queria nadar com os golfinhos e tentaria arrumar um emprego como cuidador, pois esse sempre foi seu sonho. E ele acha um absurdo eles viverem comendo apenas peixe cru e tentaria mudar isso de alguma forma. E chegando no local, Ben, que era o gostosão, pergunta o que eles fariam nessa viagem. E Neil diz que já estava acostumado a fazer mochilão por aí e os caras percebem que eles são estranhos. Eles chegam no quarto do albergue e dividiriam com outras pessoas. E Kate aparece e diz que tem um parque aquático diferenciado no lugar e como ele não pode perder a oportunidade, ele diz que iria, mas antes falaria com a mãe dele para ela não ficar preocupada. Quando ele sai para ligar para a mãe, os amigos vão atrás porque ela era diferente e ela não sabia posicionar a câmera direito e quando consegue, Neil percebe que ela estava tomando café com canela fina. E ela diz que estava tendo erro na conexão e desliga. E depois Will vai falar com sua namorada e ela chamou os pais para falar com ele, mas ela não tratava bem os próprios pais, imagina ele. E ela diz que Jenny, a ex do Jay, estava trabalhando no parque aquático que eles iriam e de alguma forma ela sabia de tudo que eles estavam fazendo, então se ele der mole, linguiças vão rolar. Que porra é essa, marreco? À noite, todos se reúnem na fogueira pra tocar música e beber, e Neil não perde a oportunidade e vai pra cima da Kate e tenta ser engraçado pra chamar atenção, mas ele é o famoso gado que concorda com tudo na intenção de conseguir algo. Gado demais! Os amigos começam a pensar em tudo que poderiam fazer, mas quando Jay descobre que sua ex estava ali, ele tenta se manter bem, mas começa a ter tremelique no beiço querendo chorar. Mas uma coroa muito louca aparece do lado dele e oferece umas paradas diferentes. Kate diz que Neil era muito engraçado e parecia o cara perfeito, só precisava tocar violão para ela querer dar uma brincada com ele. E como todos já estavam bêbados, ele pede para tocar o violão, mas Ben não quer deixar. E galera, se estava ruim, parece que piorou, pois ele começa a tocar uma música que acabou de fazer para ela e o negócio é horrível e constrangedor. Mas como ela estava bêbada, parecia muito bonito. E dali os dois partem pro quarto e aqui vocês sabem o que vai rolar. Chuveiro, E galera, dessa vez não vai rolar não, pois os dois começam, mas Jay estava escondido do lado, tocando uma flauta diferente. E ela acaba desmaiando e pra piorar, uma jovem que estava dormindo no mesmo quarto aparece e vê o alerta anti-estrunfo dele no chão e acha que era da Kate e ele estava com a mão na sombra larga. Então pra explicar, acho que é meio difícil. No dia seguinte tudo foi resolvido, ou eles estariam ferrados, e Simon diz que estava com dor de barriga e o negócio não estava legal. Neil estava todo animado, mas quando Kate aparece, ela não lembrava de nada e ela conseguiu ingresso VIP para o parque, então ele precisava pagar 400 €, o que estava muito acima do vendido na entrada. Mas como ele é gado, fica feliz, pois agora ele teria mais uma chance. E ele começa a pegar o dinheiro em vários compartimentos secretos que sua mãe fez para ele. Simon chega na parte dos golfinhos e pede um emprego, mas a mulher diz que ele precisava ser biólogo especializado, então ele compra o ingresso para visitar, que era mais fácil. E durante o passeio, ele percebe que estava de boa sem ninguém ver e dá um hambúrguer porque viver comendo peixe cru não é fácil. E ele acha que estava dando tudo certo e quando vai puxar um Subway 30 centímetros, o bicho começa a se tremer e fica de cabeça para baixo. Então ele viu que fez besteira e mete o pé. E agora vamos ver o que o outro lerdão está fazendo, pois Jay vai até uma funcionária e pergunta sobre a Jenny. E ela diz que ela estava trabalhando ali, mas conseguiu um emprego no deserto trabalhando com os cavalos, então seria difícil de encontrar. E ele diz que estava disposto, mas a chance de dar ruim é muito grande. E agora, galera, peço que vocês não estejam almoçando, senão o melado vai cantar nervoso, pois Ben desafia Neil a descer do maior tobogã do parque e como ele queria impressionar a Kate, ele faria de tudo. O problema é que Simon aparece com dor de barriga porque ele teve que comer o Subway que o golfinho rejeitou, e no caso rejeitou com a própria vida. E Neil se prepara para entrar, mas Simon acaba deixando o quibe cair no escorregador e nesse momento eu comecei a suar frio, pois ele consegue descer e a Kate fica impressionada, mas quando ele olha para trás, estoura um tolete na cara dele e para piorar, ele vomita e todos saem da água. Caracas.
todos tiveram um péssimo fim de semana, e Jay estava no carro chorando porque não encontrou sua ex, e ela terminou com ele por ele ser muito otário, e aparentemente ele continua sendo, e Kate aparece pro Neil e diz que agora ele é uma lenda e todos estavam falando dele, e ele começa a comemorar achando que era algo positivo. E como o Will queria ajudar o Jay, ele liga pra namorada pra pedir o endereço da Jenny, mas ela só queria falar sobre o casamento e estava escolhendo os padrinhos pois os amigos dele são estranhos, e o cara que ela escolheu estava no quarto dela e claramente tinha algo rolando. Eita porra. À noite eles fazem mais uma festa na fogueira, e como tudo já estava dando ruim, como poderia piorar? E Neil acha que agora conseguiria se dar bem com Kate, já que estava famoso, e Ben aparece para falar com ela, mas ele diz que a festa era particular, e ele coloca a língua na garganta dela e diz que esperaria ela mais tarde no quarto, e ele não sabe o que falar. E quando ele tenta reclamar, ela diz que ele não tinha espírito de aventureiro e não queria mais ser amigo dele, e ele vai pro quarto chorar porque além de corno, é gado. No dia seguinte, Jay quer ir atrás da Jenny, e Neil estava com raiva, então eles atravessariam o deserto de carro até onde ela estava trabalhando, porque o avião estava muito caro, e no começo tudo estava bem, o problema é que eles esquecem de abastecer o carro e começou a parar por causa do calor, então agora eles estão perdidos no meio do deserto, sem ter como pedir ajuda, e provavelmente não sobreviveriam muito tempo, e o Will diz que precisaria de algo para refrescar, e Simon diz que ajudaria e desce o melado na cara dele, e depois disso acho que não tem como ficar pior. Eles estão desmaiados quando Jenny aparece e ela estava diferente, pois emagreceu e agora estava vivendo uma vida de aventura. E Jay diz que atravessou o deserto para encontrá-la e ela fica feliz, mas diz que não queria nada com ele, por ele ser muito estranho. E essa foi a pior viagem da vida deles e com certeza é uma péssima experiência para mim. E galera, olha que eu cortei muita coisa, ou vocês sentiriam um azedo na garganta a cada 2 minutos. E termina com eles voltando para casa e a namorada do Will termina com ele pra ficar com o padrinho que ela escolheu, e ele começa a comemorar porque isso é um livramento, e a mãe do Neil estava ficando com 2 coroas nervosos. E galera, esse foi o filme que vocês sabem o nome que está na descrição, e se sobreviveu até aqui é porque você é sagaz mesmo, e não vou te contar que no pós-crédito eles foram pra Tailândia pra se divertir, mas encontraram algumas mulheres com brinquedos diferentes, se é que você me entende. Então deixa o like e se inscreve pra eu não passar seu endereço pra elas, porque no fuso horário elas vão aparecer de madrugada. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I